Oi, 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 tudo bem com você? Tá começando mais um vídeo. Eu sou a Fran, sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é um dos mais pedidos aqui do canal. O primeiro é o tour pela minha casa pronta. Gente, calma que vai ter, tá? Mas pra fazer o tour da casa pronta, a casa tem que estar pronta, né? Então vamos com calma. Mas hoje eu vou trazer uma coisa que eu já prometi aqui pra vocês, né? Eu ando prometendo muita coisa e agora eu tô começando a cumprir tudo que eu falo porque eu estou perdendo a credibilidade. Mas chega de brincadeira, chega de mistério. O vídeo de hoje é sobre as bancadas, né? As minhas bancadas de porcelanato que vocês me pediram bastante. Então, vamos lá? Gente, então primeiro eu vou mostrar a minha bancada aqui do banheiro. Olha, essa daqui foi a primeira que a gente fez. Vocês sabem já que foi meu irmão que fez as bancadas pra mim. Ele nunca tinha feito. Então, essa daqui foi a cobaia, tá? E deu super certo. Olha que bonita que ficou. Se eu soubesse dessas habilidades que ele tem, eu teria feito a cuba esculpida. Mas, como a gente não sabia se ia dar muito certo, eu optei por colocar essa daqui mesmo de sobrepor. E um dia, talvez, eu troque pela esculpida. Aqui nessa bancada, gente, eu não vou lembrar o nome do porcelanato que foi usado, mas é um creme, ó. Ele é bem bonito, ele lembra o mármore crema. E eu vou mostrar pra vocês como que é feita a sustentação dessa bancada. Ó, gente, então liguei a lanterna pra vocês poderem ver, porque aqui embaixo tá um pouquinho escuro. Aqui embaixo, ó, são duas mãos francesas, ó, o finalzinho dela aqui. Ela passa um pouquinho do móvel, né, pra poder ter a pingadeira. Aqui embaixo desse armário foi feito assim, depois eu vou mostrar os outros, ó. Aqui embaixo, ó, a gente tem um corte no porcelanato pra poder fazer a manutenção, né? Colocar o sifão ali, ó, tem o flexível da torneira. Então, tem esse buraco embaixo pra gente poder fazer essas manutenções. Tá bom? Ó, aqui, ó, ele fica passando, tá vendo? Fica passando um pouco, assim como a bancada de mármore, porque pra não ficar pingando no armário, né? Então, ela tem que ficar passando, ó. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Aqui, essa bancada era pra ter uma partezinha passando assim, ó, em cima do vaso. Mas, o que acontece? Por ser a cuba de sobrepor, a bancada teve que ficar baixa, né? Porque senão essa pia ia ficar muito alta. Então, aqui, ó, se fosse pra fazer na altura da bancada, não ia dar altura, porque ia ficar muito próximo e a gente não ia conseguir acionar a descarga. Então, essa bancada não deu pra fazer da forma que eu queria. Se eu tivesse feito a cuba esculpida, ela teria ficado a bancada mais alta e a pia ficaria dentro. Então, ela ia ficar nessa altura, né? E daria certinho, ó, pra eu fazer a bancada. Gente, olha aqui. Acabou o sabonete azul e as crianças colocaram sabonete rosa. O fundo do mar é meio diferente, né? Mas o importante é o sabonete pra lavar a mão. E aí, aqui, ó, ficaria certinho a altura pra eu fazer aqui em cima. Então, um dos motivos que eu penso em talvez trocar depois mais pra frente essa bancada. E também porque essa cuba aqui, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas você olha assim, ela é super linda, tarará, tudo bem. Só que ela risca muito fácil, então de lavar, ela vai desgastando e aqui ela já tá ficando meio amarelada. E também ela tem um probleminha que às vezes entra água aqui por baixo, ó. Então, eu passei silicone já aqui. Só que o silicone, vocês sabem, né? Que ela acaba saindo também ou vai mofando, não fica legal. Então, eu preferia que fosse uma cuba esculpida. Talvez a gente troque, talvez não, mas isso não é plano pra agora, tá? Isso é um plano muito futuramente, quando essa pia aqui tiver mais feinha. Porque ela já tá, igual eu falei pra vocês, ela já tá desgastando. Ela parece que é porcelana, mas ela não é. Eu não sei qual que é o material, mas eu acho que é tipo um acrílico, alguma coisa assim, meio que plástico. E aqui também, ó, manchou
Deixa eu apagar outra luz. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui, ó, eu coloquei uma velinha verde e ela ficou a manchinha aqui. Então, não vai sair, tá? Então, não sei, quem sabe mais pra frente a gente troque. Então, aí aqui, ó, eu coloquei essa prateleirinha aqui pra não ficar esse espaço vazio. Mas uma coisa que eu também poderia ter feito era ter continuado esse armário até aqui, né? Com prateleiras, assim, ia ficar bem bonito. Ou nichos. Na verdade, eu mandei fazer um nicho pra colocar aqui, só que eu não tinha muita noção de medida, o nicho ficou muito grande e eu não coloquei, não ficou legal. Então, eu coloquei essa prateleirinha aqui, ó, pra preencher esse espaço vazio. E se eu colocasse a bancada aqui, não ia ficar tanto espaço vazio. Então, esse banheiro é isso. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu banheiro. Vocês já estão cansados de ver, na verdade, mas eu vou mostrar pra vocês os detalhes da bancada. Essa bancada aqui também tem mão francesa, igual aquela outra, porque o armário, ele é suspenso. Então, não pode colocar muito peso em cima do armário, porque senão ele vai começar a ceder. Ainda mais o banheiro, né, que pega a umidade e tudo, a madeira não suporta. Então, essas bancadas do banheiro tem a mão francesa. A minha bancada aqui, ó, o que que acontece? O porcelanato, ele tem uma medida, acho que esse daqui era 1,20 por 60. Então, ó, acabou aqui, ó, tá vendo? Então, aqui ficou uma emendinha. Só que quase nem dá pra ver, ela ficou bem fininha, ó, porque acabou o tamanho do porcelanato e teve que começar outra peça. Só que ela ficou bem fininha, deixa eu acender outra luz. Ó, ela fica bem fininha, quase nem dá pra ver. Ó, e ali também, e aqui também. Aqui, gente, tá vendo que ele continua a mesma cor do porcelanato? Ele não é assim, ele é marrom, igual todos os outros porcelanatos, só que aqui vai uma massa plástica. Aí é uma massa que você passa e depois ela seca e depois é lixada essa massa. Esse daqui, ele usou corante pra ficar da mesma cor do porcelanato. Depois eu vou mostrar da cozinha pra vocês que não tem corante, tá? Então, ó, ficou o bege da cor do porcelanato. Aqui, ó, desse lado, tanto desse quanto do outro, eu optei por não colocar essa roda bancada que chama. Eu optei por não colocar, eu achei que assim que ia ficar mais bonito. Mas é uma opção também, né? Quem quiser colocar. Olha. E aqui acontece a mesma coisa, né? Ficou a cuba de sobrepor, só que essa daqui é uma outra marca. E ela é realmente de porcelana, tá? Então, ela não tem aquele problema que eu falei pra vocês de riscar quando lava. E eu tomo todo cuidado do mundo, tá, gente? Pra não riscar e tudo mais. Só que cuba branca, vocês sabem, né? Se lavar só do lado macio da esponja, ele não fica limpinho. Então, acaba que rala, né? Vai lixando. Esse daqui não. Tá? Não, esse daqui não ficou, ele é de porcelana mesmo, você pode lavar que não risca, não mancha, tá? E aqui, ó, do lado a gente também passou a massa plástica da mesma cor, aqui também, e ficou assim, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês a bancada da área gourmet, né? Vocês já viram a área gourmet no tour. Mas eu vou mostrar detalhadamente as bancadas. Deixa eu ver. Aqui a gente usou um porcelanato preto. Ó, ele é manchadinho. Se eu não me engano, ele é da Portinari. Só que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é da Portinari. Depois eu falo as medidas pra vocês. Vocês vão entender o porquê, eu vou deixar pra falar depois. Aqui, ó, nesse cantinho, tá vendo? Aqui embaixo, ó, é um piso, tá? Um porcelanato também. Ele é o retrô da Eliane. E aqui, ó, esses cantinhos é detalhe da pintura. Então, a gente tem que retocar, né? Ficou a massa corrida. Tem que fazer os retoques da pintura, por isso que tá meio branquinho. E aqui também, ó, eu fiz aquela limpeza que eu mostrei pra vocês, mas ainda não consegui fazer uma faxina mesmo pós-obra.
pra tirar esses detalhes, então nem tudo pode ser perfeito, né, gente? Ou eu limpo ou eu faço vídeo. E é isso. Aí aqui, ó, ficou essa bancada mais alta, né, pra pessoa sentar aqui do lado. Aqueles 2 buracos ali, ó, aqui e ali, é de tomada, tá, gente? O fio já tá ali, só que eu ainda não tive tempo de colocar. E deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu filme, que eu mostre pra vocês como que coloca as tomadas, tá bom? Ó, aí ele é todo manchado, olha que lindo que ele é. E aí ficou assim, ó, uma bancada alta pra pessoa que tá do lado. E aqui ficou uma bancada baixa pro churrasqueiro, né? Porque se ficar muito alto, fica ruim pra cortar a carne e tudo mais. Então, aqui ficou mais baixinho. Aqui, ó, tem o mesmo detalhe da pintura que eu falei pra vocês, né? Que não foi feito direito os recortes, então eu tenho que recortar de novo. Tá cheio de pozinho aqui, ó, mas é do pano que eu passei. Aí, aqui embaixo ficou porcelanato preto mesmo. E aqui ficou só a pintura, ó. Desse lado a gente não colocou o porcelanato retrô, porque não ia dar, então a gente optou por fazer só a pintura mesmo. Aí a gente passou, ó, o botijão pro lado de cá, que eu tinha falado pra vocês no tour, né? E o balde de ração também fica aqui, porque ele não tem lugar. E aí, essa daqui é isso. Ó, deixa eu mostrar mais de longe pra vocês. Ficou assim, tá bom? Desculpem, gente, a imagem tremida, né? Mas é que eu filmo com o celular não tem estabilizador, então a imagem não fica 100%. E aqui foi usada a massa plástica preta. Nesses cantinhos aqui, ó, eu passei silicone pra ficar bem pretinho, que aí não dá pra ver direito a emenda, tá? Aqui, ó, tá vendo que tá uma manchinha branca? Dá a impressão que é sujeira, mas não é. É a mancha do próprio piso mesmo, ó. Então, dá a impressão que foi passada massa plástica e não foi lixado, mas não é. É assim mesmo. E todas esses cortes são feitos em 45 graus, ó. As 2 peças em 45 graus, pra ficar o cantinho perfeito, né? Não ficar aparecendo o pedaço do porcelanato. E aqui é a mesma coisa, ó. Tudo em 45 graus. E deixa eu mostrar aqui pra vocês a outra bancada. Ó, tem uma panelinha aqui que eu ganhei da minha avó. Eu amo essa panelinha, gente. Ela é de cobre, eu acho ela linda. E eu ainda não tive tempo de decorar aqui fora, como eu falei pra vocês. Mas eu vou utilizar ela na decoração, porque eu acho ela linda. Aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de longe. Ó, aqui a gente fez pra colocar... Foca. Aqui a gente fez pra colocar o frigobar. Por isso que tá esse buraco aqui. A gente ainda não comprou, a gente tá esperando a Black Friday. A geladeira ainda tá ali, a gente ainda não levou, a pessoa não buscou, né? Eu falei pra vocês que a gente tinha doado, a pessoa não buscou. Ela tá ali, a gente vai levar ela pra chácara. Aqui, ó, essa parte, por que ficou mais alta? Porque essa portinha aqui, eu fiz maior pra poder colocar espeto dentro, né? Porque aí fica um tamanho legal, não precisa ficar... Porque espeto a gente nunca tem lugar pra guardar, né? Então, eu fiz essa portinha aqui mais alta pra poder colocar os espetos aqui embaixo. E aqui, ó, o rodapé, tá vendo? Também é feito de porcelanato. E é isolado embaixo pra não entrar água, tá? Ele é feito com a madeira, né, do móvel. E depois ele é revestido com o porcelanato pra ficar igual. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, os detalhes. Ó, ele é todo feito no porcelanato. Ó, aqui dentro eu fiz a cuba esculpida. E é assim que eu devia ter feito no banheiro. Olha o tamanho que ficou essa cuba, gente. Fica muito maravilhosa, porque a gente pode colocar a louça aqui dentro. Coloca tudo e... cabe tudo aqui, né? Não fica aquela cuba pequena, ruim pra lavar. Aqui, ó, deixa eu mostrar um detalhe pra vocês, que foi um probleminha que a gente teve. Vocês estão vendo esse cantinho aqui aleatório? Ó, o que que acontece, gente? Esse porcelanato
na caixa tava escrito 1,20 por 60 centímetros. Então, eu passei as medidas pro menino que fez os móveis e ele fez contando com essa medida. O que aconteceu? Chegou o porcelanato, ele não é essa medida. Ele tá escrito essa medida na caixa, inclusive é uma crítica que eu tenho a fazer, né, para as empresas de porcelanato que colocam uma medida na caixa e o porcelanato não é naquela medida. E ele não é 60 centímetros por 120. Ele é 58 por 1,18. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, ele puxou um pouquinho pra frente para poder dar o tamanho do móvel. Senão, não ia dar, ia ficar pra trás do móvel, não ia ficar bom. Aqui, ó, embaixo desse rodapé aqui, dessa roda bancada, ele tem um vãozinho. Então, ele puxou um pouquinho pra cá, para poder dar certo o tamanho aqui do móvel, que ficou esse pouquinho a mais. Aqui, esse aqui, ó, do frigobar, não teve como fazer isso, porque aqui do lado, ó, tá vendo? Aqui do lado não tem esse acabamento que tem em cima. Se eu colocasse, não ia ficar legal. Então, não tinha como deixar o vão atrás para poder ficar na mesma altura daqui. Então, aqui ficou encostado na parede, que deu essa diferença aqui desse cantinho. Por isso que ficou assim. E aqui, ó, ficou assim porque a gente não ia fazer a bancada do frigobar, a gente ia fazer só a pia. Tanto que o armário, ó, vocês veem que termina aqui, né? Ele não continua pra lá, mas eu tô pensando já em fazer um nicho ali. E aqui, ó, então foi feito depois e foi feito por cima dessa, gente, como chama? Essa beirada aqui, ó, que faz pra não escorrer água, né? Pra segurar a água. E aí foi feito por cima, por isso que ficou assim, esse acabamento diferente, né? Não ficou tão pretinho, mas eu vou passar silicone aqui depois pra ficar um acabamento mais bonito. Vou lixar melhor e vai ficar mais bonitinho, tá bom? E aqui é isso, gente, ó. E deixa eu mostrar pra vocês também que não é da bancada, mas foi feito no porcelanato. Foi essa borda aqui da churrasqueira, ó. Gente, meu celular é péssimo pra focar. Essa borda aqui da churrasqueira, ó, também foi feita no porcelanato. E depois eu vou falar pra vocês sobre a resistência e tudo mais. Focar. Ó, então ficou assim. Esse ferrinho aqui, ó, ele tá improvisado. A gente vai colocar um ferrinho mais bonitinho. Esse aqui é ferro de construção mesmo, a gente só colocou pra poder usar a churrasqueira. E o que mais, gente? Ah, deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês. Ó. Aqui, então, a cuba ficou assim, ó. Ele tomou praticamente todo o espaço aqui dessa parte do armário. Mas foi uma opção que eu fiz, eu sabia que ia ficar assim. E a bancada ficou... A pia ficou bem funda, né? Então, por isso que tomou bastante a parte. Mas deixou o espaço aqui, ó, pro sifão e pro flexível da torneira. Ó, como ficou. Esse daqui, ó, é o acabamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por baixo, gente. Ó, aqui embaixo, ele tá com reforço. Ó, foi feito reforço pra pia não abrir, né? Não ceder. Então, ele foi reforçado pra dar certo. Agora, eu vou mostrar pra vocês a bancada da lavanderia. Aqui tem um bebedouro, então se vocês estiverem ouvindo barulho, é do bebedouro. Aqui, essa bancada, eu não ia fazer de porcelanato. Aí, eu ganhei esse armário aqui. Eu ia fazer de granito, mas eu resolvi fazer com porcelanato mesmo. Eu tinha essa sobra aqui, ó, de porcelanato que a gente tinha ganhado. Ele não é o mesmo porcelanato do chão, tá? O rodapé é o mesmo porcelanato do chão, mas o da bancada não é, porque não sobrou, né? Eu poderia até fazer, mas aí como eu tinha esse porcelanato aqui sobrando, ele é um pouco parecido, a gente optou por fazer ele. Aí, o que acontece? Esse porcelanato aqui, ele não é de 1,20, ó, tá vendo?
ele é 60 por 60. Então, ele deu mais emendas, ó. Deu uma emenda aqui e 2 emendas aqui. Porque esse aqui, ó, tem 60, aí aqui 60. E pra não fazer a emenda aqui nesse cantinho, eu optei por fazer a emenda aqui no meio. Ficou meio que com um detalhe, né? Um charme, assim, da bancada. Na verdade, não, mas é isso. Aí aqui, gente, ó, esse lado não tem frontão. Eu optei por não colocar. A gente, na verdade, não deu muita atenção pra essa bancada, né? Por ser lavanderia e a gente já tava muito esgotado de obras. Eu estava sem tanque, então a gente fez meio que nas pressas. E aqui, ó, o acabamento é com massa plástica, como eu falei pra vocês, ele vai ressecando, vai encardindo. Então, não ficou um acabamento legal nessa bancada. Aqui, acho que se a gente tivesse colocado uma roda bancada, tinha ficado melhor. Mas aqui a gente eu pretendo ainda fazer alguma coisa, fazer algum detalhe, ou pintar, ou sei lá, alguma coisa pra esconder essa massa plástica aqui. Ou talvez eu tiro ela e coloco silicone branquinho, né, que vai ficar mais bonitinho. Mas como eu falei pra vocês, gente, eu tô muito sem tempo. E o tanque ficou assim, ó. Eu fiz essa caixinha aqui pra poder encher balde. E esse daqui pra esfregar pano, né, pano de chão, pano de prato. Quando a gente precisa esfregar. Aqui, ó, não tinha essa esfregadeira. Meu irmão esqueceu de fazer, então ficou reto aqui. E não tinha função nenhuma, ele reto, né, porque não dava pra esfregar nada. E aí eu pedi pra ele fazer a esfregadeira, só que aí ele colocou por cima, né. Ele poderia ter feito embutido, né, no lugar desse aqui ter feito reto. O que tá aqui embaixo ter sido reto, poderia ter colocado essa aqui embutida, não teria ficado esse acabamento aqui com massa, tá? Então, por isso que a gente tem que planejar muito bem antes de fazer, pra ficar um acabamento bonito. E aqui, gente, também ele fez tudo na maquita, ó, tudo lixadinho, certinho. Só que depois eu fiquei pensando uma coisa. Tem porcelanatos com relevo, que ficam muito lindos. E é bem parecido, assim, que super poderia ser uma esfregadeira. Então, se vocês forem fazer um tanque aí, pode procurar um porcelanato bonito pra colocar de esfregadeira, que vai ficar super legal, super diferente. Não vai ficar esse acabamento aqui. Mas como eu falei pra vocês, isso aqui é da lavanderia, a gente nem deu muita atenção. E aqui também era pra ter feito uma bancada em cima da máquina, né, passando direto, assim. E a gente acabou não fazendo. Foi esquecido, na verdade, aí ficou assim, depois eu fiquei com dó e falei que não precisava, mas igual eu falei pra vocês, esse aqui a gente fez com sobra de porcelanato. E esse armário aqui também eu já ganhei usado, então assim, gente, mais pra frente, quando eu já tiver feito toda a casa, planejado tudo e tiver sobrando dinheiro, piada, porque dinheiro nunca sobra, a gente pode trocar essa bancada aqui. Fazer uma bancada mais bonitinha, com porcelanato bonito, né? Esse aqui foi só sobra, foi meio que improvisado, na verdade, porque vocês sabem que construção gasta muito. E eu não queria ter mais esse gasto, então a gente acabou improvisando assim, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês as bancadas da cozinha, vocês já viram assim, né? Completinho no tour. Aqui embaixo, ó, eu coloquei papel de parede, vocês sempre perguntam qual que é. Esse aqui é o Fendi com rosé gold, geométrico. Eu não sei a marca dele, eu comprei no Mercado Livre. Não vou deixar o link pra vocês porque o vendedor pausou o anúncio. Mas vocês encontram em qualquer lojinha e ele tem várias cores, eu acho ele lindo. E Gente do céu, hoje tá difícil. Essas banquetas aqui, a gente também usa lá fora, por isso que lá fora tá sem. A gente usa aqui, quando a gente faz churrasco, a gente usa lá fora. Essa daqui, ó, mesmo estilo da bancada lá de fora. E pra saber como que ela ficou grossa, assim, ó, que eu sei que vocês vão perguntar como que ela ficou grossinha, é colocado um porcelanato aqui, um aqui e um por baixo. Tudo feito em 45 graus. No meio, tem outro porcelanato pra fazer o reforço, só que a gente usou o resto de porcelanato, porque eu não ia comprar um porcelanato caro pra fazer reforço no meio, né? Então, no meio, a gente usou um reforço qualquer. Aqui, ó, que eu sei que também vocês vão perguntar, dentro aqui, ó, desse papel de parede,
tem um bloco de concreto que foi feito para dar sustentação na bancada. Só que depois eu descobri que não era necessário a gente ter feito essa sustentação. Mas como a gente estava começando, a gente fez. E aqui também ficou bom porque não fica aquele negócio, um senta e fica batendo o pé no outro, fica bem delimitado e ficou um espaço bem legal. Aqui, gente, essa aqui foi feita na largura também do porcelanato, ela tem 60 centímetros, a altura acho que é 95 ou... Não, a altura é 105, essa daqui. 95 é aquela lá de fora, que é a menor do churrasqueiro que eu falei pra vocês. E aqui, ó, o que eu acho mais incrível nessa bancada é como ela continua o desenho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vai subindo. Ele conseguiu encaixar perfeitamente, ó, o desenho, que dá a impressão que é uma peça única, né, até, mas não é, gente, são cada pedaço desse aqui, ó, esse é um porcelanato, aquele é outro, aqui é outro, então não é a mesma peça que foi cortado, tá? São peças diferentes. E aqui, ó, gente do céu, tá difícil de focar, né? Aqui, ó, desse lado, eu ainda não coloquei o papel de parede, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, inclusive hoje eu vou colocar e vou gravar um vídeo para vocês, então fiquem de olho que ele vai sair também. E aqui, ó, a gente colocou o porcelanato embaixo, só para eu poder colocar o papel de parede e ficar lisinho, mas foi colocado o resto também do porcelanato da parede. Então, só pra ele ficar lisinho e acabamento do papel de parede ficar bonito, tá? Eu vou mostrar pra vocês o fogão tão pedido. Aqui, ó, a bancada que vocês já viram no tour. Ali, ó, depois eu vou explicar pra vocês sobre o porcelanato. Ó, gente, o fogão, o que acontece? Deixa eu desmontar aqui que eu vou mostrar pra vocês certinho. Ó, vou tirar aqui. É igual o cooktop normal, né, as gradinhas. Aqui já tá até meio riscadinho, ó, de tanto que a gente usa. Sim, eu cozinho aqui todos os dias, já me perguntaram várias vezes, mas sim, eu cozinho todos os dias. Deixa eu desmontar aqui e eu já volto. Ó, gente, desmontei. Aqui, ó, tem 2 parafusinhos, certo? Que eu acabei de tirar. Essa parte aqui, ó, ela sai. Aqui tem uma borrachinha, que é pra evitar que a gordura entre por aqui. Mas não se iludam, não fica sempre limpinho assim, tá limpinho porque eu limpei ontem. Mas em volta aqui, assim, ó, ele fica cheio de gordura e de produto de limpeza que vai acumulando, tá? E aqui, gente, ó, tá vendo essa caixa aqui que vocês estão vendo? É a caixa que normalmente... que tem, né, por baixo do cooktop. Qual que é a diferença? Normalmente, ele vem com um vidro, esse aqui também veio, ele veio com um vidro assim, né? O que a gente vê nas outras casas, ele é com um vidro. Quando é com um vidro, eles cortam assim a caixa e colocam essa caixa aqui dentro. Colocam dentro do buraco. O meu, a gente tirou o vidro e colocou o porcelanato no lugar do vidro. Então, a gente fez os buracos, né? Cada boquinha dessa tem um buraco aqui. E a gente encaixou essas partes aqui do cooktop em cima do porcelanato, como se fosse encaixado no vidro. Então, não tem aquele corte quadrado, assim, que você coloca o cooktop dentro, tá? Ele é o porcelanato inteiro. Por baixo, a caixa é fixada com massa plástica, igual a cuba, que eu vou mostrar depois pra vocês. Não tem como eu mostrar pra vocês, porque o fogão tá aqui embaixo, ó, aqui é tudo fechado, não tem como mostrar, eu teria que desmontar o armário. Fogão não, o forno. Então, não tem como mostrar, mas ele é uma caixa normal, um cooktop normal. A única coisa que a gente fez foi tirar o vidro e fazer esses cortes aqui pra colocar o porcelanato no lugar do vidro. Aqui, ó, os botões, mesma coisa. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. A borrachinha normal, igual vem no vidro. Essa borrachinha aqui sai. Ó, tá vendo o corte aqui, ó? Foi feito o corte pra passar o botão. Então, a única diferença que tem
Peraí, gente. A única diferença que tem aqui desse cooktop pros outros é que ele não tem o vidro. E a instalação dele foi feita de uma forma diferente. Porém, é um cooktop normal, gente. Aqueles cooktop de loja. Esse daqui, se eu não me engano, é da Itatiaia. Eu paguei 200 e pouco ou 100 e pouco, não lembro quanto que foi. Mas não foi super caro, não. Ele é o de 5 bocas, ó. Essas boquinhas assim, ó, não vem separado, assim, como muita gente perguntou. Ele vem um cooktop normal. Você vai comprar o cooktop normal e pedir pra pessoa que fez a bancada embutir pra você dessa forma. No granito dá? Gente, eu acho que não dá, porque o granito, ele é grosso aqui, ó. Esse daqui, o porcelanato, ele tem mais ou menos 1 centímetro. O granito, ele tem normalmente 2 ou mais. Então, eu acho que não dá, porque essa boquinha aqui, ó, não vai alcançar esse aqui, ó, a tampinha, tá? Então, foi feita uma adaptação aqui. Esse negocinho aqui, ó, que sustenta a boquinha, ele sai. Então, foi colocado um parafuso maior. A gente não tá limpo aqui dentro, porque vocês sabem, fogão, entra gordura, entra líquido, né, que derrama e vai ficando assim, ó. Com o tempo, a gente tem que abrir pra limpar. Não sei o que vamos fazer aqui nesse caso, pois não tem como abrir pra limpar. Vai ter que limpar aqui em volta o que der, tá? Então, é assim, gente. Aí, aqui, essa boquinha aqui, ó, ela foi levantada um pouquinho pra poder alcançar a chapinha, porque senão ele fica afundado. No granito, ele vai ficar afundado, aí não vai alcançar, não vai ter como parafusar, tá bom? E é isso, gente. Se ficar alguma dúvida, vocês coloquem aí nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Ah, e um outro detalhe, não pode ser aqueles cooktop que tem a gradinha junto, porque senão ele não vai ter o lugar pra encaixar a gradinha, tá? Porque aqueles cooktop normalmente tem um encaixezinho assim, ó, no vidro, e esse aqui, daí, no porcelanato não vai ter, então não pode ser a gradinha junto, tem que ser esses com a gradinha separada, tá bom? A pia, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês a pia. Ó, o que acontece? Aqui, a gente teve uma emenda, pelo mesmo motivo que eu falei pra vocês, né, do banheiro. O porcelanato, ele é 1,20, então aqui teve que emendar mais uma peça. Então, ó, ficou assim, ó, uma peça inteira ali de 1,20, uma peça inteira aqui de 1,20... E aqui deu uma peça, não foi inteira, tá? Não foi inteira, foi cortada, porque não deu 1,20 aqui. Mas deu quase, foi bem pouquinho que foi tirado. E aqui ficou mais um pedaço, se eu não me engano, de 60 centímetros, tá? Então, pra ficar inteiro, teria que ter um porcelanato de mais ou menos 1,80, né? Pra dar esse tamanho. Existe porcelanato de 1,80, se eu não me engano, existe até de 2 metros, 2,5. Mas ele é muito mais difícil de trabalhar e ele é muito mais caro e não tem muitas opções de cores. Então, eu optei por fazer essa emenda mesmo, né? Porque questões de economia. E aqui, ó, tá vendo que ele encaixou certinho o desenho do porcelanato? Então, a gente nem percebe, assim, no dia a dia, nem incomoda em nada. Ficou uma junta bem fininha. Então, se olhar direto assim, você nem percebe. Ó, aqui embaixo, ó, a cor do porcelanato normal. Aqui em volta da cuba foi feito o reforço. E aqui, ó, também, tá vendo? Foi feito reforço. Então, toda a bancada foi reforçado, né, pra dar mais resistência. E aqui foi reforçado em volta da cuba pra colar certinho, pra não correr o risco da cuba cair, né, quando colocar muito peso. A massa plástica for ressecando pra não correr o risco da cuba cair. Então, embaixo toda da bancada tem esses reforços pra bancada pro porcelanato ter mais resistência. Aí aqui, ó, a pia. Foi feito também o recorte, ó, foi todo o recorte feito pra poder colocar a cuba embaixo, tá? Aqui, ó, esse pedaço é a mesma coisa que eu falei pra vocês do roda bancada. Aqui, esse pedaço, ele não é branquinho assim. Ele é marrom, né, do jeito que vem o porcelanato. E aqui foi passado uma massa plástica e lixado.
que acontece, gente? Por conta da massa plástica ir ressecando do contato com a água, aqui, ó, eu bati alguma coisa, tá vendo? Aqui eu bati alguma coisa e saiu um pedacinho, ó, da massa plástica, tá vendo? Então, eu acho, ó, aqui também tem uns pedacinhos que descascou, mas é porque no dia a dia a gente vai batendo as coisas, bate colher, bate panela, então acabou saindo esse pedacinho. Então, eu acho que talvez o melhor seja fazer esse acabamento com tinta esmalte ou tinta epóxi. Não sei, gente. Como eu falei pra vocês, foi a primeira vez que meu irmão fez essas bancadas. Então, a gente não tinha experiência ainda, a gente fez com a massa plástica. Mas talvez tenha alguma opção melhor. E aí vai aprimorando, né? Vendo como que fica melhor. Ó, aqui, ó, a altura do fogão é um pouquinho mais alta do que a da pia, né? Pra poder a água não escorrer pra lá. E aqui também, ó. É um pouquinho mais alto. E aqui, ó, o desenho também, né? Que eu falei pra vocês, foi feito os recortes, tudo certinho. Aqui desse lado não tem, ó, roda bancada, né? Porque daí aqui é o armário. E aqui eu não quis continuar a bancada, eu preferi manter a cor do armário mesmo, tá? E aqui embaixo é o mesmo porcelanato, tá? Da bancada também. Então eu resolvi falar um pouquinho sentada. Tô falando um pouquinho da cor das bancadas. Vocês, eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, porque no tour da minha casa vocês já perguntaram se a cor das bancadas é a mesma da parede. Não, não é o mesmo. O porcelanato da parede é uma marca da Leroy Merlin e ele é 84 por 84. Ele é o Nuage, eu acho, o branco mármore Nuage. O porcelanato da bancada é o da Eliane, branco mármore. Eu não consigo me lembrar agora se ele é 58 por 1,18 ou 1,20 por 60. Mas eu me lembro que ele veio o tamanho certinho que tava na caixa, porque eu mandei fazer o móvel planejado com a medida que tava na caixa e quando chegou deu certinho, tá? O que tá lá na área gourmet, o preto, ele, se eu não me engano, é da Portinari, eu não lembro agora, mas acho que é da Portinari mesmo. E ele veio, como eu falei pra vocês, na caixa tava escrito 1,20 por 60, mas ele era 1,18 por 58. Então, né? Aí tá lá em letras bem pequenininhas, que a medida real dele é 1,18 por 58, né? Como se a gente fosse ler as letras miúdas. Enfim, gente, não quero ser processada, não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas em relação à resistência, a bancada fica muito resistente. Até hoje eu não tive nenhum problema em relação ao porcelanato, tipo, de quebrar ou qualquer coisa assim. Meu filho já subiu nessa bancada, já subiu naquela bancada. Eu já subi nessa bancada aqui várias vezes pra mexer no pendente que tem aqui em cima. Então, em relação ao peso, ele suporta bastante. Em relação à temperatura, ele é mais resistente que o mármore e o granito. Então, no fogão, gente, no começo eu fiquei morrendo de medo. Eu ficava morrendo de medo, achando que ia estourar ou que ia acontecer alguma coisa. Nunca tivemos problema em relação à temperatura. Eu achava que com o tempo ia amarelar, né? Ia ficar amarelado, porque ele vai queimando. Só que não tem nenhum problema. O fogão quase nem esquenta. Ele esquenta mais próximo, assim, da boquinha do fogo, né? Onde sai o fogo. Mas ele quase nem esquenta. E eu faço tudo, cozinho feijão, que é mais demorado. Ligo o fogão e o forno ao mesmo tempo. E nunca tive nenhum problema em relação à temperatura. Inclusive, você pode colocar panela quente em cima do porcelanato, que não tem problema em relação à temperatura. Eu não recomendo, porque principalmente panela de alumínio pode riscar, né? Alguma coisa assim, ficar aquele sinal do alumínio. Mas isso, tanto mármore, granito, tudo também fica, tá, gente? Então, eu falo mais em relação ao alumínio do que ao porcelanato. Em geral, ele tem uma boa resistência a risco, tá? Eu acho que ele risca mais fácil do que o mármore e o granito. Não sei se é porque também o mármore e o granito não dá pra ver muito bem os riscos, né? E o porcelanato, ele já fica mais detalhado. Então, contra a luz,
dá pra ver alguns riscos, assim, principalmente da bancada aqui de refeições, né? Que a gente fica colocando as coisas. Vocês sabem que bancada de refeição vira porta tudo, né? Chegou, compra, coloca em cima. Vai comer, coloca as coisas em cima. Já teve gente que cortou pão aqui em cima, pão caseiro com a faquinha de serra. Então fez um risco, porque, gente, não foi feito para isso, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas isso, tanto o porcelanato quanto o granito e o mármore também não foram feitos para isso. Em relação ao quartzo, né, silestone, essas coisas eu não vou saber informar para vocês, mas eu vi alguns vídeos falando que o porcelanato é mais resistente e também fica mais barato, né? Então, tem os prós e os contras, né? Eu acho que ele risca com mais facilidade em relação ao granito e o mármore, mas em relação à temperatura, porosidade, ele é melhor. Então, em relação à porosidade, gente, até agora a gente não teve nenhum problema com isso. Ele é esmaltado, então talvez se você fizer com porcelanato fosco, aqueles áspero, talvez tenha algum problema. Mas aqui a gente não teve nenhum problema, porque ele é um porcelanato esmaltado, talvez por isso ele seja mais fácil de riscar, né? Mas em relação à porosidade, não tem. Em relação a manchas, eu nunca tive nenhum problema de mancha, já derramei vinho, às vezes deixei limão em cima, já deixei abacaxi, eu lavo tudo quanto é tipo de louça em cima, já derramei café e não ficou nenhuma mancha. Eu posso até fazer aqueles testes que eles fazem em mármore e tudo mais, se vocês quiserem, vocês me mandem que eu faço. Em relação às manchas, em relação ao risco, tudo mais. Mas eu posso dizer pra vocês que o porcelanato é muito mais resistente à mancha do que o mármore e o granito, tá? Que mais? Como eu falei pra vocês em relação à massa plástica, eu acho que com o tempo ela resseca e você tem que retocar. Mas não é uma coisa super cara, tá? A gente pagou acho que R$14 uma latinha e dá pra fazer um monte, você só tem que saber manusear ela. Aqui nessa bancada de refeições a gente nunca teve nenhum problema, o problema único mesmo foi na pia, que eu falei pra vocês, mas eu acho que também é porque tá sempre em contato com a água, tá sempre batendo as coisas, então foi onde deu aquela descascadinha, tá? Então, não sei, talvez uma tinta esmalte ou uma tinta epóxi faça um acabamento melhor, mas não é nada que atrapalhe também o funcionamento. Se você quiser deixar ele sem a massa plástica em volta, né, aquele acabamento vai ficar marronzinho, vai ficar não muito bonito, mas também é uma opção. E tem alguns porcelanatos que são massa única, que chama. Então, em cima vai ser branco e embaixo também vai ser branco, então fica mais fácil. Só que ele é difícil de encontrar e, obviamente, ele é mais caro. O porcelanato branco, ele é mais fácil de trabalhar do que o porcelanato preto. Eu não sei se foi em relação à marca, tá, gente? Porque o branco é Eliane e o preto é Portinari. Talvez seja. O do banheiro, que é aquele creme, também é da Eliane. O da lavanderia, eu não sei a marca, porque como eu falei pra vocês, eu ganhei, era sobra de construção. E eu não sei qual que é o tamanho, não sei qual que é a marca dele, só sei que ele é 60 por 60. E ele não é acetinado, não é esmaltado, tá? Ele não tem aquele brilho que os outros têm, por isso que ele é meio fosco, meio encardido, não sei, gente, ele tem um aspecto meio diferente dos outros. Por que que eu resolvi escolher o porcelanato ao invés do mármore, granito e tudo mais? Bom, eu sempre quis, sempre foi o meu sonho ter uma bancada branca, a pia branca e a cozinha preta. Na verdade, a cozinha preta eu fiquei com um pouco de medo de colocar, porque eu achei que fosse deixar o ambiente muito pequeno, a dificuldade de limpar e tudo mais. Eu até posso falar isso depois pra vocês num outro vídeo. Mas sempre foi o meu sonho ter a bancada branca, eu sempre quis, eu sempre achei lindo.
Só que eu não queria aquele branco siena, branco Dallas, esse tipo de branco do que tem no granito, porque ele é manchadinho e eu não gosto daqueles manchadinhos. Eu acho que ele perde o branco dele. Eu fiz o orçamento no mármore, embora o mármore não seja indicado para cozinha, porque ele tem uma porosidade muito maior, né, do que o granito. Então, ele vai perdendo aquele brilho, vai ficando poroso e ele absorve muita água. Ah, gente, uma coisa também, o porcelanato não absorve água, tá? Talvez por isso que ele não manche. Mas ele não absorve, não fica aquela mancha de água quando você lava. Você secou, ele já fica branquinho. Então, como eu sempre quis o branco, eu fiz o orçamento no mármore branco Paraná, que depois eu fiquei sabendo que ele é importado, né? Pelo menos foi o que as marmorarias me falaram. Eu achava que branco Paraná era porque era do Paraná, mas não era. E o que acontece? O branco, na verdade, todos os mármores que são importados, o valor é em dólar, porque eles são importados. Então, quando você faz um orçamento, vai depender da cotação do dólar. Como a gente está com o dólar lá em cima e um pouco mais alto, ficou muito caro o orçamento das bancadas no branco, no mármore branco. Então, eu lembro que eu tinha feito o orçamento para fazer as bancadas da cozinha, ia ficar em 10 mil, a cozinha no branco e os 2 banheiros no mármore travertino, que é aquele mais amarelado com umas manchinhas marrom. No crema, que é a cor da minha bancada, ia ficar muito mais caro, tá? E então eu decidi não fazer, né? Porque pra mim 10 mil ia ser muita coisa pra fazer uma bancada e a gente já tava meio que desistindo já de fazer a bancada. Já tava quase me sucumbindo fazendo no Preto São Gabriel mesmo, que é mais barato. Mas não era o que eu queria. Não era, eu nunca gostei de bancada preta na cozinha. Sempre foi o meu sonho ter a bancada branca. Então eu falei assim pro meu irmão, querido, senta aqui, vamos conversar. Você já fez alguma bancada de porcelanato? Ele falou, não. Eu falei, então você vai aprender. Porque ele já trabalha com porcelanato, os pisos aqui de casa foi tudo ele que colocou. Eu falei, então você vai aprender, querido. Sempre tem uma primeira vez, vamos fazer um teste. Se você se sair bem, você vai fazer a minha bancada da cozinha. Ele falou, gente, tá, né? Nada que a gente não possa aprender. E foi aí que então começou os testes para a bancada dos banheiros, que foi o primeiro banheiro que eu mostrei para vocês. Ele fez, deu certo. Eu falei, querido, é isso, você vai fazer todas. Aí ele fez todas as bancadas pra mim. Eu comprei todo o material, né? O porcelanato, massa plástica, lixas, essas coisas. Em relação ao valor da mão de obra, ele iria me cobrar R$ 2.400 para fazer todas as bancadas. Isso ele já tinha feito, na verdade. Eu falei pra ele, faz aí, depois a gente vê em relação ao valor. Ele ia me cobrar só R$ 2.400 todas as bancadas. A gente falou, não, tá muito pouco, por um trabalho que ficou muito bonito, que qualquer outra pessoa cobraria um absurdo de caro, então a gente pagou 4 mil de todas as bancadas. Ainda assim, eu acho barato, porque em relação ao que a gente tinha de 10 mil pra fazer só a bancada da cozinha, e aí também teve o material que ficou mais caro, só que, gente, isso aqui ficou mais bonito do que fazer com o quartzo, né? O Silestone, aqueles lá que são todo branquinho, assim, bonitinho. Então eu achei que ficou mais bonito. E se eu fosse fazer, eu nem cheguei a fazer o orçamento. Não, mentira, eu fiz sim, fiz orçamento no quartzo, ia ficar 17 mil. Falei, então, querido, eu não sei quanto que a gente gastou no geral de material, né? Porcelanato, massa plástica e tudo. Mas eu acho que foi uma média de 2 mil pra fazer todas as bancadas. Sai uma média de 170, 120 por metro quadrado do porcelanato. Esse branco, se eu não me engano, foi 130 o metro.
Então, eu não sei quantos metros foram, mas foi bastante. Só que, gente, somando tudo, eu acho que não passou de 8 mil reais pra fazer todas as bancadas, tá? Então, claro que assim, é um preço que ele fez pra gente, né? Por ser meu irmão e tudo mais, por ser a primeira pessoa que ele fez. Então, não sei quanto ele vai cobrar de vocês, caso vocês façam um orçamento. Eu já tinha feito o orçamento uma vez, bem no começo, assim, eu tinha feito o orçamento do porcelanato com uma pessoa que eu não conheço e tinha ficado mais caro que o mármore, então eu achei que não valia a pena. Então, gente, procurem que tem profissionais bons com valor justo que possa fazer pra vocês, tá? Então, da mão de obra foi 4 mil, mas os porcelanatos ficou, eu acho que uns 2 mil e pouco, todos os porcelanatos, mais a massa plástica, mais as lixas, a lixadeira. Então, acho que ficou, gente, tudo menos de 8 mil, todas as bancadas, tá? E se eu fosse fazer no mármore, né, só da cozinha do banheiro já ia ficar 10 mil, então já saiu mais barato. Outra coisa, as bancadas da cozinha, da lavanderia e da área gourmet não tem mão francesa. Ela foi feita a sustentação em cima do próprio armário, porque o armário é no chão, né? Não é só parafusado na parede, igual o do banheiro. Então, a bancada é feita a sustentação em cima. E sim, suporta o peso, porque o porcelanato é bem mais leve, né, do que o mármore e o granito, que são mais grossinhos. Gente, em relação à resistência, temperatura, questão de manchar, eu acho que super sai na frente do mármore e do granito. Só a questão do risco mesmo, que eu acho que risca mais fácil, mas é uma coisa que eu acho, né? Não tenho nem como dar certeza pra vocês. Questão de beleza, nem se fala. Eu sou suspeita pra falar, mas eu acho lindo. Se valeu a pena, super valeu a pena. Valeu muito a pena. Em relação ao risco que eu falei pra vocês, ele não risca fácil, assim, tipo, passou a buchinha do lado verde, ele já risca. Não. Esses riscos que eu falei pra vocês foi onde foi batido faca, onde foi batido chave, esse tipo de coisa, tá? Por isso que tem alguns riscos, mas de lavar, de limpar, assim, não. E é isso, gente, é super fácil de limpar, é bonito, é mais barato, é resistente. A gente nunca teve nenhum problema, assim, foi só a questãozinha da pia mesmo que eu mostrei pra vocês, mas é um problema que é irrelevante, assim, até, né? O acabamento nem se fala. E é isso, se valeu a pena, super valeu a pena. Se eu faria de novo, super faria de novo. Se eu um dia for construir uma outra casa, eu vou fazer de porcelanato também. E eu super recomendo, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês deixem nos comentários que eu respondo. Porque pra mim é muito difícil estar aqui falando, imaginando as dúvidas de vocês, porque pra mim é tudo muito óbvio, porque eu acompanhei todo o processo, eu vi como que faz, então pra mim é tudo óbvio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. Se tiver muitas dúvidas, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal. Ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, né? Para receber primeiro que os coleguinhas. E um beijo e até a próxima!